35 minutos. Olha, este é um tema que envolve muita gente. Muita gente mesmo, e não é de agora. As famílias brasileiras estão endividadas, muito endividadas. E nós vamos conversar agora com a querida Adriana Malezan, que é advogada, especialista se especializou neste programa. Boa tarde, Adriana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde, Fábio. Boa todos tarde, os Adriana. ouvintes da Rio FM. É uma alegria estar aqui pela primeira vez. Olha que coisa boa. Verdade. Cumprimentar também seu esposo, o Fernando, que está ali. Perguntei, a esposa era seu esposo, sócio, conselheiro. É ele. Sejam sempre muito bem-vindos. O que é este programa? Então, eu acho um programa interessante, porque ele é um programa que vai trazer todos os bancos, praticamente, pelo menos aqueles que aderiram até o momento, alguns ainda não fizeram adesão. O ministro estava tentando no Nubank, né? O Nubank. Que é um banco popular, inclusive. Porque ele tem um número que é grande banco virtual, né? de Parece pessoas. que tem 1 milhão de pessoas negativadas. Ô, banquinho danado esse No Nubank, viu? Rapaz, eu quero distância dele. É porque a previsão do governo é que chegue a 2,5 milhões. E se o Nubank ficar de fora, cai para 1,5 milhão. Para esse acordo, é isso? Para fazer a questão da limpar o nome, né? Como o governo está solicitando, Certo. sugerindo, né? O governo, qual é a meta do governo? 2,5 milhões. 2,5 milhões de brasileiros. Isso nesta primeira etapa. Nas duas etapas, Nas duas na etapas. verdade, isso. Porque o que a gente viu é que lançou primeira e segunda etapa, mas houve uma inversão. Então, aquela que seria a primeira etapa ficou para setembro, que são as pessoas com até 2,5 salários. E o que seria da segunda etapa, que são as pessoas com um valor maior de salário, até 20 salários, Sim. passou para a primeira etapa, né? Então, nesse primeiro momento, o que nós temos são as pessoas que ganham acima de 2,5 salários, não tem limite de dívida também, e o parcelamento é diretamente com os bancos. Tá, vamos de forma assim muito concreta. Quem deve R$ 1.000? Isso. Quem deve R$ 1.000 não é que não possa ir até o banco agora e tentar um acordo. Porém, o que a gente entende como especialista na área é que espere a segunda etapa. Pronto. Por quê? Porque essa primeira etapa, mesmo que invertida, ela não vai ter a garantia do FGO, que é o Fundo Garantidor, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Porque, além de tudo, o governo vai fazer uma garantia dessas operações junto aos bancos. Por isso que para os bancos também é um tanto quanto interessante as operações. Porque muitas vezes eles vão pegar uma dívida que está Perdida, praticamente, basicamente é o que está acontecendo, sem garantia nenhuma, porque não Pra pode, receber isso as no dívidas com futuro. garantia não podem participar desse projeto, somente as dívidas clean, e aí aquelas que não têm garantia vão passar a ter uma garantia. E isso nessa segunda etapa, que é a partir de setembro, certo. que é com dívidas de até R$ 5.000. Dívida de até R$ 5.000. Isso. Quem deve 6 não vai ter esse benefício? Não é que quem deve 6. Vamos supor que você tem uma dívida que iniciou com R$ 1.000. Tá. Já Juros, já tem aí 2 anos, multa. 3 anos, a dívida está em 20, 30 mil reais, que isso pode acontecer perfeitamente. O que para o banco é interessante é que ele pode falar assim, não, então eu estou com uma dívida que iniciou em 1.000, Está em 20. vou trazer ela para 5, com garantia do FGO. E vou negociar esses 5. E vou negociar os 5. Aí ele negocia. Eu vi que tem alguns bancos nessa segunda etapa em até 60 meses. Nessa primeira, que é diretamente com os bancos, tem banco como o Banco do Brasil, que eu vi que já está oferecendo até 120 meses para parcelar. Então, o que a gente fala como especialista na área é que tudo tem que ser muito bem analisado, sabe, Marco? Porque muitas vezes você pode, pagando à vista, ter um desconto, como os próprios bancos estão falando, de 80%, 90%. Chegam a anunciar 96%. 96%. Então, é sempre bom a pessoa entender a situação em que está e se de repente não é melhor, o que a gente sempre aconselha é guardar o dinheiro para chegar e fazer uma negociação à vista com o banco, sempre muito mais importante do que parcelar. Mas o programa prevê pagamento à vista também? Porque os bancos quem nessa deve fase... até R$ 100, isso já sai do SPC de imediato, Então, é isso? ele só sai do SPC, ele não é perdoado a dívida.
Porque às vezes o pessoal está tendo uma confusão Achando que a que o dívida vai governo ser... está perdoando a dívida dele. Não está, né? Não, apenas vai deixar de ter a negativação, que é uma forma que o governo está encontrando da pessoa voltar a ter um crédito, porque a negativação impede, né? Até mesmo um aluguel. Então, quem tiver até R$100 vai ficar suspenso a negativação, apenas isso. Eu fiquei sem entender essa história de quem deve até R$100. Porque, veja, acho que a grande... Nós temos quantas Rapaz, um dia famílias desse a endividadas? Vivo me botou negativou por causa de R$23. R$23. Isso. 23. E eles negativam mesmo. Olha, o Osmar mandou aqui o seguinte, eu já paguei uma. Saiu de 4 mil para R$47 à vista. Isso mesmo. Então, o Ah, que a bom, gente né, indica pai? é sempre o pagamento à vista. Assim, eu trabalhei muitos anos em banco, né? Então, eu tenho uma história como gerente de banco de Doutora, longos anos. banco não perde para ninguém, Não né? perde. Não E adianta. o que a gente tem que saber é porque a dívida após 6, 7 meses de vencida, o banco já provisionou tudo aquilo lá como prejuízo Sim. no resultado dele. Ele já coloca no resultado dele, ele Como- tem as garantias, tem seguro, tem tudo, o dele está Já garantido. está garantido. Então, quando ele recupera qualquer valor que seja, para ele é muito interessante porque volta como uma receita líquida. Por isso que é sempre importante analisar essa possibilidade do à vista, assim, que todo mundo tivesse essa consciência. É óbvio, eu preciso parcelar, eu preciso meu nome limpo, eu tenho essa necessidade, quero fazer, mas que faça realmente estudando todo um contexto, que a gente acredita que é um contexto bacana, né? Porque ter o nome limpo faz parte também de algo que a gente gosta, né? Ninguém quer ter o nome negativado. Sem dúvida. Mas que seja feito com bastante parcimônia. Sem porque é uma falar que o decisão nome que muitas negativado vezes... lhe impede de comprar em outros lugares, né? Enfim. Então, e mais importante é fazer uma educação financeira, né? O mais Quem importante. foi que me disse? Acho que foi Marcão Negrão, quando ele estava fazendo a abertura do programa, ele disse, olha, agora tem um negócio aí do negocia, mas é importante que depois de negociar não volte a ficar devendo. Justamente. Não, e educação negociar financeira. e pague, né? Porque às vezes você negocia e não paga. O que é que prevê? Se negociar e não pagar, volta ao status anterior? Então, na verdade, mesmo esse valor de 5 mil que o governo vai estar garantindo esses 5 mil, ele obriga com que os bancos façam a cobrança, inclusive não é para ser menos severa do que qualquer outra dívida. Então, está esse termo na medida provisória, tem que cobrar de forma enérgica como se cobraria qualquer outro. O governo está dando uma oportunidade, os bancos estão chamando, mas assim, não vai ter moleza, não. Se não pagou, você faz um parcelamento de 120 meses, como tem essa opção pelo Banco do Brasil. A qualquer momento ficou inadimplente, vem toda a cobrança com todo o rigor que o banco normalmente coloca nessas cobranças, né? Com execução, com busca de patrimônio. Então, não tem nenhum benefício em relação a isso. Um amigo perguntou aqui, e quem deve em lojas? Então, nessa segunda fase, que é a partir de setembro, entra também comércio. toda a parte de consumo. Essa primeira parte é só Só banco. com bancos e a negociação é direto com os bancos. A partir de setembro, que aí entra toda a parte de consumo, as lojas como um todo, e a negociação é feita Vai no ter essa aplicativo. perspectiva para negociar com lojas, com o comércio em geral. Isso, com água, energia. Pergunta do Oliveira aqui, empréstimo consignado. Mas consignado não tem. Não tem inadimplência. Não tem inadimplência Não, porque é ele na folha, toma. viu? Também ele na toma. É. Ele toma seu Assim, contra-cheque, a não opção tem que- jeito. a É o opção melhor que a gente- empréstimo do mundo do banco, né? Garantidíssimo. A opção que nós temos para quem está super endividado é a lei do superendividamento, ainda bastante desconhecida pela grande maioria dos brasileiros. Lei do superendividamento. Isso é interessante. O que é essa lei do superendividamento? É uma lei aprovada no ano de 2021. Ela funciona mais ou menos como se fosse uma recuperação judicial. As pessoas jurídicas não têm a lei de recuperação judicial? Que faz com que a gente chame no polo passivo todos os credores numa audiência chamada de audiência de repactuação. Então, naquele momento, naquela audiência, a gente vai tentar fazer uma negociação Com todos dentro eles. de um plano de pagamento. Então, dentro do escritório, a gente tem que elaborar um plano de pagamento que caiba novamente no bolso do consumidor, daquela pessoa que está super endividada. E aí a lei fala justamente da necessidade de manter o mínimo existencial. Porque muitas vezes tem pessoas que estão com comprometimento com bancos de 50%, 60%, Aí 70%. já está totalmente fora do controle, né? Como que ele sobrevive? O Então- ideal é 30%, é Então, isso? a partir de 30% a 40%, a gente já pode ter um benefício dessa lei que eu acredito que a gente já consiga enquadrar como super endividado. É óbvio que a gente tem que demonstrar a situação dele. Então, a pessoa vai trazer todas as despesas que eu tenho na minha casa. Água, luz, telefone, Se for aluguel, tudo. Tudo que ele... E a gente vai demonstrar que ele não consegue manter o mínimo existencial dele
porque os parcelamentos com os bancos estão tomando Da sua renda. a boa parte da renda. Então, aí nessa audiência pode ser feita essa conciliação e a pessoa tem até 180 dias para começar a pagar. Caso não Dá uma aconteça, Estão Dá perguntando uma cartão de aliviada. crédito. Cartão de crédito, tudo entra nesse tá Nesse falando do superendividamento. Não, eu estou falando, por Nessa exemplo, fase nesse agora de primeiro, banco, né? desculpa eu interromper, porque aqui O pessoal está um zap perguntando, aqui, né? um zap ali, a gente fica meio agoniado. Quem deve cartão de crédito já pode negociar agora? Está inserido nessa parte de Então, banco? Nessa parte agora é quem tem um rendimento acima de 2 salários mínimos e meio. Não Acima. é que quem esteja abaixo não possa renegociar. O que a gente faz é não aconselhar que faça nessa etapa. Por quê? Porque essa é uma etapa em que o banco pode renegociar com você, mas ele não tem a garantia do FGO. Quando eu não tenho a garantia, o crédito fica mais FGO caro. é o quê, doutor? Fundo Garantidor de Operações. Que é o dinheiro que o governo está Que colocando. ele vai garantir a operação caso a pessoa fique inadimplente com o banco. Fiz a repactuação de R$ 5.000. Eu, banco, tenho a garantia do FGO, do governo de que Aqueles 5 eu tenho ele. se ficar inadimplente, ele vai acionar o FGO e ele vai ter aquele dinheiro para ele, o banco. Mas o banco tem que continuar cobrando o consumidor. Para repassar Entendeu? para o governo. Isso. E o Então, banco não perde, não tem a jeito, gente né? orienta que quem tem uma dívida de um valor um pouco menor, que possa se enquadrar na segunda etapa, que espere a segunda etapa, porque vem essa garantia do FGO. Então, o que a E gente aí a acredita? condição Que o do banco desconto... seria maior. Olha, é um desconto assunto. fica melhor. O Carlos mandou para mim aqui o seguinte: Fábio, boa tarde. E o consignado de quem ficou desempregado, que não deu para pagar? Justamente. Aí a gente entra na lei do superendividamento. É importante as pessoas Se a entenderem... pessoa tem um consignado, ficou desempregado. Não tem como repagar a parcela. Isso. Mas aí a lei do superendividamento, que realmente eu falo que é uma ferramenta muito boa e que as pessoas desconhecem ela, porque ela é do ano de 2021, ela veio alterando diversos artigos do CDC para dar essa garantia do mínimo existencial que as pessoas muitas vezes não estão tendo. Essa lei do Então a gente tem casos superendividamento que às vezes 80%, 90% do rendimento Tá está ficando, comprometido. tá ficando comprometido com os bancos. Aí a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, vai pedir emprestado, e aí atropelou tudo. E o pior, aí o pior, vai pro agiota, né? Pronto, aí é que é pior. Aí é que é pior. Chega um momento em que ele aí chama todos os credores e diz, olha, eu posso pagar X, vamos ver como é que a gente sorteia aqui. Tem até um ditado popular que você joga os boletos para cima, né? O que ficar, Deus paga, o que cair... E essa é a pior opção, né? Porque a melhor opção é que você olhe para a sua situação financeira como um todo, tenha noção de tudo que você deve e como você sai daquela situação. E sem um planejamento, sem você construir um plano, que seja você sozinho ou com a ajuda de um profissional, auxiliado principalmente pela lei do superendividamento, para quem está muito preocupado com os consignados, a lei está para isso, para que a gente consiga aliviar essas pessoas que estão numa situação bem difícil financeiramente. Quando o governo federal anuncia, por exemplo, olha, eu vou lançar um programa aí para aliviar, né? Cria-se a expectativa, pô, o governo vai pagar, eu não vou, tô livre. Não é isso. Não é isso. Você tem a possibilidade, o governo está chamando os bancos para negociar com os bancos cobram juros menores, tiram para facilitar a vida desse também. Ele tem que pagar O uma governo parte. não está perdoando justamente. dívida de ninguém, E né? assim, os juros dessa repactuação dessa segunda fase, que é a fase que a gente indica que é a partir de setembro, é de no máximo até 1,99. Então, qual é o mínimo? Não tem. Então, ficou livre. Mas, assim, um juro de 1,99, mesmo com garantia, eu ainda acho caro, sabe? Então, a pessoa até nisso tem que tentar negociar com o banco. Porque se eu estou tendo uma operação com garantia, a tendência é que sempre o juro seja menor. Então, eu ainda acho que 1,99 é um pouco elevado. Daria para brigar ali com o banco para ficar um pouquinho menor. Doutora, nós estamos recebendo muitas mensagens. Qual o contato para a gente encaminhar Olha, essas mensagens? o amigo mandou aqui para mim. Boa tarde, Fábio Marcos. Veja a minha situação, por favor, a quantidade de juros que o banco está cobrando. Nossa Senhora. Saldo devedor 10.428. 10.428. Ele está pagando mais de R$1.000 por mês de juros. Aí vem 28% por mês. Daqui deve ser cartão de crédito, né? Juros abusivos geralmente é cartão de crédito. Precisa da ajuda de um E especialista. é importante, doutora, eu peço desculpas, é que hoje o programa foi mais movimentado do que o normal.
né? Mas eu gostaria A cúria primeiro que de o diga. refazer o convite para você voltar aqui, para a gente pegar com mais tempo, com porque tem mais muita tempo, dúvida. né? Ele botou aqui. Em 120 vezes dá mais 27 mil reais. Acho que ele parcelou a dívida em 120 Nossa. meses e botaram 27 Deve mil reais 10, de juros. Ele deve 10, Sim, aí se pagar em 120, paga 27 a mais. aí vai Justamente. passar para 37 mil reais. Para pagar em pode. 120 meses. Aí, meu irmão. Imagina. Não tem quem aguenta, não, né? Então, É porque essa situação eu- Uma é situação complexa. dessa, E eu vou pedir desculpas, que se eu não divulgar essa pesquisa hoje, eu não desço a aqui. gente não desce o elevador. Né? A gente não desce aqui. Terei que voltar, né? Não tenha dúvida. O contato, Qual o Marco. contato da senhora para que as pessoas possam fazer o contato direto? É possível? Tem meu Instagram direto, né? Adriana Malezan. @Adriana Malezan. Malezan, M-A... Vamos dar o sobrenome, né? Que é Sim. um pouco difícil. M-A-L-L-E-Z-A-N. Pronto. E o celular pode, Marco? Pode, por favor. Então, é o Sim. 99827 8846. 98827 9827-8846. Pronto. mesmo. Você manda mensagem, relate o fato, né? A doutora Adriana vai atender você e nós vamos convidar. Vamos, não tem semana que vem. Não falamos nem Já da pode fraude deixar Pix, o né? dia agendado. Aí tem o assunto da fraude do Pix. Do Pix. A senhora acredita? Se segunda-feira pode ser? Segunda? Veja a sua agenda, já podemos deixar agendado para segunda-feira. Segunda-feira. Porque o cara no final de semana bebe muito, compra muito, na segunda-feira ele vai ouvir o que fazer. Vocês acreditam que estavam pedindo Pix em nome de um delegado de polícia? Rapaz. Doutor Alessandro. Rapaz, a turma invadiu a página da PRF. Pronto. Você imagina o que é que não faz. Camarada agrediu o filho do O ministro. ministro Alexandre de Moraes. Mas tem como amado. reaver o dinheiro, né? Vamos deixar eles aí com Segunda-feira. essa... Tem. Segunda-feira. Faz, tem como Tem reaver dinheiro da possibilidade. fraude do Pix. Segunda-feira. Obrigado. Segunda-feira já está Um abraço, confirmado doutora. aqui. Obrigado, Comandante, um doutora. abraço, viu? gente? Tudo de bom. 13